Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, mais uma vez. Espero que todos sejam abençoados nessa manhã com mais uma aula da Escola Dominical. Dessa feita, a quarta aula da nossa Escola Bíblica, que tratará sobre o tema a iluminação espiritual do crente. Então percebam que a partir dessa aula de hoje, o apóstolo Paulo ele vai juntar algumas coisas interessantes. Dentre elas, ele vai juntar o louvor. Na aula de número 2, os irmãos lembram que na aula de número 2, Paulo falou do versículo 3 ao versículo 14, ele fala exatamente sobre a questão do louvor. A doxologia é o louvor. Nessa aula de hoje, ele vai fazer uma junção de louvor, adoração e intercessão. Então percebam essa junção preciosa que na vida de um cristão, na vida de um crente, dá um suporte glorioso e abençoador. Então, por aqui a gente já começa dizendo para os irmãos que essa aula é importante, importantíssima, porque ela vai agregar esses 3 recursos espirituais na vida do crente. Não esqueça, lá no capítulo 1 e no versículo 3 ao 14, é um louvor, é um cântico. Então ele vai juntar esse cântico com a adoração, somando a oração, que é a intercessão. Então percebam o quanto é glorioso pegar esses assuntos, fazer um ajuntamento e chegando do céu, meu irmão, vai ser uma maravilha do céu. Mas tudo tem a ver conosco aqui, nessa esfera ainda terrena, embora vivendo uma vida espiritual abençoada por Jesus. A leitura bíblica está em Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Diz assim o texto sagrado: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome, que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Percebe-se aqui, meus irmãos, com essa leitura, que fica estabelecido algumas coisas importantes dentro dessa lição. A dimensão da chamada cristã em sua vida, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então, percebam as 3 coisas. A vocação, aqui que nós falamos na aula anterior, foram vocacionados, todos foram chamados, e dentro desse chamado, em seguida, Deus ele vai vocacionando, Deus ele vai fazendo chamadas específicas para os irmãos. E dentro dessa chamada, os que são escolhidos, são predestinados, que são vocacionados, eles têm uma visão do reino, eles têm uma visão das coisas do reino, eles têm uma visão antecipada da riqueza do reino que pertence a eles, porque eles são herdeiros. Então eles caminham de maneira motivados, porque de maneira antecipada eles servem de uma forma olhando para o futuro e no presente sabendo que já estão pagos pelo que estão fazendo. Isso é muito interessante, irmão, a gente meditar sobre essas questões. No primeiro ponto, trata do destaque da vocação e da riqueza espiritual na vida do crente. O ponto de número 1,
a esperança da vocação e as riquezas da glória. O item 1, ação de graça e intercessão. Paulo ele prioriza algumas coisas interessantes aqui. Essa aula ela vai tratar de quê? Ela vai tratar da adoração, ela vai tratar da oração. O crente que ora, ele ora porque sabe que é responsável, ele tem compromisso, e quem tem compromisso, ele adere o caminho da oração, da santificação, juntando com o louvor. Então, louvor, adoração, oração e intercessória. Paulo ele está aqui dando o exemplo de igreja intercessória, ou de crente intercessor. Ele começa já no item 1 dizendo, dá graça a Deus pelos eleitos. Diz ele, eu dou graças a Deus por vocês. E não é apenas isso, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como, por que nós louvamos a Deus e por que nós oramos? Nós oramos para que aqueles que são vocacionados saibam que eles são abençoados. E uma vez abençoados, abençoadores, porque há pessoas que ainda não estão vinculadas. Se não estão vinculadas, elas precisam de alguém que já são vinculadas, já são abençoadas, já são aprovadas, eleitas e vocacionadas. Então elas vão fazer com que outras pessoas acrescentem o reino e passem a experimentar das bênçãos que essas pessoas desfrutam, que são os crentes em Jesus. Aí ele diz, intercedo por algumas coisas, tais como, ele cita, a eleição, ele cita, isso é um exemplo, a eleição, a predestinação, vai citando, a filiação, o dom do Espírito, ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o Espírito de sabedoria e de revelação. Aqueles leitores de Éfeso, os leitores lá da cidade de Éfeso, os crentes, os santos, que ele faz um destaque, os santos e fiéis da igreja que está na cidade de Éfeso. Então, ele ora para que esses tenham uma mente aberta para o louvor, para a adoração, para a oração e orar, para que isso seja uma constante na vida deles, a convicção, a certeza de que são abençoados e de que eles podem colocar pessoas no mesmo nível de escolhidos e predestinados ou vocacionados para alguma coisa. Então, o que está sendo levado em consideração é a vocação, o chamado. O ponto número 1 está falando da vocação e da riqueza da glória. Agora está tratando aqui de uma esfera espiritual. Você está vinculado espiritualmente, você tem uma esperança, e a esperança é das riquezas da glória celestial que estão sobre a sua vida. Fechando o item 1, Paulo roga para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então Paulo ele orava para que essas coisas não faltassem na vida dos crentes. Orar é mediar, irmãos. Orar é interceder. Então a oração intercessória é uma oração de mediação. É uma oração em que você se coloca entre aqueles que são e que têm, ou entre aqueles que não são e não têm, e aquele que pode abençoar. Então o mediador ele está entre as partes, ele está entre a parte que é maior, ele está entre a parte que é menor. Então ele faz uma mediação. Quando você ora intercedendo para que Deus dê conhecimento, para que Deus dê entendimento, o Espírito Santo está trabalhando em você para que aquele a quem você está mediando, ele receba a sua bênção, ele receba a graça de Deus através da sua oração. Veja o quanto é importante, irmão, aprender sobre a oração intercessória. Paulo é um exemplo de crente intercessor. Ele ora para que essa riqueza, essas coisas, esses bens da glória, que nele, Paulo, é algo que ele não negocia, é algo que ele morreu dizendo que ele tinha certeza disso. Ele está orando para que os seus leitores, eles sejam abençoados. Então você que está assistindo essa aula, que já é abençoado, tem uma promessa de que as bênçãos elas sejam consolidadas na sua vida e de que através de você outras pessoas possam serem abençoadas através da sua vida abençoada em Cristo Jesus. Item 2. No item 2, a esperança da vocação.
No item 1, você percebe sobre a intercessão do apóstolo por essa vocação e por essa esperança. Então, o crente, ele ora porque ele tem, o crente, ele ora porque ele pode, o crente, ele ora porque ele sabe que é abençoado, e ele ora porque ele sabe que ele vai orar a quem pode abençoar. Então, aqueles que são imaturos, aqueles que são inexperientes, aqueles que não têm uma certa capacidade de ver as coisas espirituais como elas são, elas vão depender de um crente mais maduro, de um crente que tenha maior idoneidade. Então Paulo é esse homem, e para a igreja de Éfeso ele está aconselhando a intercessão, aqueles que são mais experientes, interceder por aqueles que ainda não têm a certeza dessa esperança e da chamada. Quando as pessoas, meus irmãos, não têm certeza de sua chamada. Então aqui nós temos duas chamadas. Nós temos a chamada que a pessoa decidiu a escolha de Deus para ser salvo, e nós temos uma chamada para a vocação naquilo que Deus lá no céu, antes que você nascesse, Deus já tinha um negócio com você. Então não esqueça, você que está me assistindo, que Deus tem um negócio com você, e esse negócio é a vocação que Ele planejou lá na eternidade para a sua vida, e que isso é com você. Então tem gente orando, intercedendo para que você veja isso, intercedendo para que você entenda isso, intercedendo para que você amadureça isso que está em você. Então esse é o conselho de Paulo nessa palavra que eu estou dirigindo para os irmãos. Então a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Então veja que ele não intercede de graça. Irmão, tem muito motivo para a gente orar. Nós que somos abençoados, não é porque somos abençoados que não temos motivo para orar. Quanto mais abençoado, mais motivo para orar. Porque vê alguém que você vê que a bênção está na vida dele ou na vida dela, mas ele não se apercebe disso, então isso é um motivo para você interceder por ele ou por ela, para que ela venha acordar, para que ela venha despertar. E quem é que vai despertá-la? O Espírito Santo. Mas ele vai despertar se você orar. Então, se você interceder, Deus ele vai agir com a sua graça sobre a vida dessas pessoas. Assim, eles seriam capazes, se eles recebessem a bênção de entender, assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, ou seja, de serem chamados para ser salvo e chamados para servir no reino com a vocação que desde a eternidade Deus preparou para você. Então, meu irmão, tome posse dessa bênção. Se aposte dessa bênção de Deus, da vocação para você. Deus espera que você abra os seus olhos e receba, se aproprie dessa vocação que é sua e com esperança. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. A esperança na vocação de Deus na vida de um crente, ela é marcada, ela é visível, ela é caracterizada, ela é vista por 3 ângulos ou por 3 aspectos. Aí Paulo e o pastor, comentador Douglas Batista, ele descreve com muita propriedade e ele diz, primeiro aspecto, Deus chamou pessoas no passado. No passado ele chamou pessoas, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Primeiro aspecto. No segundo, a segunda marca, a chamada abrange o serviço e santificação no presente. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Esse é um segundo aspecto. Perceba que no passado Deus vocacionou, no presente Deus vocacionou, está vocacionando, chamando alguém agora para exercer uma vida de abençoador. Então você é um abençoado que pode abençoar pela graça de Deus. E o terceiro aspecto, ele está tratando da participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Então, estamos falando das bênçãos da glória. Então, as bênçãos da glória acontecem hoje.
acontece no presente. É preciso que os nossos olhos espirituais, eles estejam abertos para contemplar a glória de Deus na nossa vida, e essa glória que passa para aqueles que não têm uma certa experiência com a glória de Deus, que passam a ter essa experiência maravilhosa. Terminando o item 3 do ponto 1, as riquezas da sua glória. Tratamos da chamada, da esperança dessa chamada, das coisas que estão relacionadas a essa chamada, passando pela oração intercessória, porque tem muitos irmãos e muitas irmãs que Jesus está voltando e eles não se apossaram da chamada, do chamado que Deus tem para a sua vida. E às vezes fico perguntando, será que eu tenho uma chamada? Será que eu tenho um chamado? E tem. Então precisa que alguém interceda por ele ou por ela, para que ele tome essa experiência e chame para si essa responsabilidade e comece a colocar em prática, e Deus vai consolidar a chamada, a esperança e as bênçãos da chamada. E fechando o item 3 do ponto 1, ele vai falar sobre as riquezas da glória. Veja aqui o quanto é interessante. Primeiro, sua herança. A herança do chamado e a herança do vocacionado. A herança que você tem pelo seu chamado. A riqueza refere-se, quando ele fala aqui, herança, enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Nós temos herança. Isso se refere exatamente às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Tais como, aí vem, o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, ver a Deus, a Cristo, o adorarmos. Então, estamos reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então, esse ponto aqui é um ponto exemplar a respeito daquilo que estamos trabalhando na aula de número 3. Consolida-se aqui esses exemplos. Vocação colocada em prática. Chamado cumprido com responsabilidade. Vai culminar em quê? Na sua vida, na glória. E chegando na glória, você estará ali com muitos resultados, porque você fez com esperança, você fez com segurança, você fez com perfeição, você fez com convicção e tinha a parceria do Espírito Santo. Então, meus irmãos, não esqueça que quem lhe capacita é o Espírito Santo. Ele lhe chamou e o professor chamado Espírito Santo, ele está com você para lhe capacitar. Eu dirijo uma palavra a você nesse horário. Olhe para os céus e veja que Deus, ele lhe chamou, ele lhe vocacionou. Então não olhe para as coisas daqui, mas olhe para as coisas de lá, porque Deus lhe capacitou para essa obra. E aqui eu faço uma paradinha e logo em seguida retornaremos para o ponto de número 2 dessa aula maravilhosa para os irmãos. Retomamos com o ponto de número 2 da nossa lição, que trata sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. Item 1. Sobre a excelente grandeza do seu poder, Paulo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelência é traduzida como a palavra extraordinário. Já a expressão seguinte, que vai tratar sobre o poder, que é o dunamis, isso aqui vai ser traduzido por poder. Indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Então, dentro do trabalho dos vocacionados, Deus, que é esse poder extraordinário que trabalha na vida dos seus vocacionados, tudo o que é feito na vida daquele que é chamado, não é ele quem executa, mas o próprio Deus, com a sua maneira extraordinária, ele trabalha e capacita. Por isso eu terminei encorajando os irmãos no sentido de que capacidade não é capacidade humana. Capacidade na vocação é capacidade divina. É o poder de Deus manifesto na vida do homem, embora o conhecimento que ele tenha, conhecimento secular ou conhecimento escrito da palavra, o que ele adquiriu,
isso é importante. No entanto, o fundamental é o extraordinário, o poder de Deus, que é a capacidade fora do comum ou fora da capacidade humana, que trabalha naquilo que o vocacionado ele não tem condição de entender. Para isso, Paulo, ele ora para que os crentes chamados na cidade de Éfeso, eles tenham um olhar espiritual. Eles tenham uma visão e um discernimento da obra de Deus que está sendo feita neles e através deles para a glória do nome do Senhor. Dele essa questão é destacado com precisão, que o poder opera e faz com que as bênçãos sejam concretizadas e inclusa na esperança da vocação e das riquezas da herança. Então, a herança e a riqueza divina está nas mãos daqueles que estão vocacionados, compromissados e comissionados para deixarem Deus fazer a obra. Então, não é você que faz, você é o instrumento da realização, mas quem realiza é Deus através do seu Espírito Santo que está nos vocacionados e nos chamados. Não há chamado sem Cristo e sem eleição. E não há execução de obra divina sem a operação do Espírito Santo. Então, esse poder sobreexcelente ou extraordinário que opera milagre na vida das pessoas só acontece porque Deus permite e o Espírito Santo opera na vida de quem é chamado. Então, o chamado é de Deus na sua vida para que o nome do Senhor seja exaltado. Item 2, do ponto de número 2. A força do poder divino. Veja que o trabalho do poder divino, ou o trabalho do Espírito Santo, naqueles que são vocacionados, ou nos crentes que foram chamados para ser salvos e foram chamados para um outro chamado, que é realizar a obra de Deus, que não são eles que realizam. Eles têm a visão, eles têm a noção, mas quem faz tudo é Deus com seu poder extraordinário. Então os milagres acontecem pela glória de Deus e para a glória do Senhor. Então, dentro dessa força, Paulo, ele percebe, e aqui ele expõe, o pastor Douglas Batista apresenta, na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos grego para concordar, ou que concordam entre si. O primeiro, aí ele vai colocar operação. A operação é traduzida pela energeia, que também significa a eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Então, quem é chamado? A execução do seu chamado e na obra particular que Deus tem com você, isso é executado com eficácia. Então, eficácia é algo pragmático, é algo que Deus diz e acontece. Então, você, pela fé, você expõe uma palavra, pela fé, você libera uma palavra e Deus honra a sua palavra. Mas a sua palavra não é sua, é porque você está ungido e vocacionado para fazer tal coisa. Então, Deus faz em você. Então, essa é a chamada operação. Temos uma segunda palavra, e a segunda palavra, a segunda expressão, é a força, que vem do termo kratos, é o termo grego kratos, que traz a ideia de intensidade. Então, Deus ele faz, de que maneira? Deus ele faz com eficácia, com precisão e, seguindo a precisão, ele faz com intensidade. Intensidade aqui é grandeza, intensidade aqui é força, com que Deus faz algo que ele quer através dos seus chamados. E a terceira palavra que é colocada pelo apóstolo Paulo é a palavra ichus, que significa o poder inerente de Deus. Então, o poder de Deus, ele é inerente. O que é inerente? Ele é o parceiro ideal do chamado. Então, o seu chamado, a sua vocação, ela acontece com precisão porque há uma parceria de Deus. A operação é com eficácia, a operação é com intensidade e a operação é feita com o poder inerente de Deus. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então percebam-se que dentro dessa condição da operação, da chamada, da vocação, Deus trabalha na sua vida. Então, meu irmão que está nos assistindo, receba essa palavra, glorifique a Deus e fique tranquilo, porque o poder de Deus, a força operante de Deus,
o parceiro chamado Deus, ele não arredou de você. Ele continua com você. Ele vai continuar todos os dias para ver o reino dele crescer através da sua pessoa, que de maneira compromissada tem se dedicado com esforço e com esmero para que o reino do Senhor seja acrescido nesse lugar e onde você estiver. Finalizamos aqui o ponto 2, logo em seguida eu voltarei para concluir com o ponto de número 3. Retomando e concluindo com o ponto de número 3, a nossa aula, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, nós temos 3 aspectos relacionados à exaltação de Cristo. Algumas vezes Jesus disse: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Ele foi humilhado, e muitas vezes, e humilhado até a morte de cruz. E por conta disso, diz que ele não abriu a sua boca. Isso é profético. Lá no Evangelho do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Isaías, percebe-se que lá já vaticinava de que ele não iria abrir sua boca. Por conta disso e outras coisas mais, ele ganhou um prêmio. E esse prêmio foi o prêmio de ir lá para o pódio, ou voltar para o seu lugar de origem. Então, ele é o nosso modelo de exaltação, mas exaltação no sentido de aceitar os espaços de humilhação para poder galgar uma posição que Deus deseja que você venha ocupar. O primeiro item dessa exaltação, o primeiro ponto relacionado a essa exaltação é Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Perceba que no ponto anterior a gente fala de um poder sobrenatural ou extraordinário. Esse poder sobreexcelente é o poder que, dando graça a Cristo, então ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Quando isso acontece, Cristo se torna a primícia dos que dormem. Então esse é um exemplo grandioso para os crentes. Aí Paulo está fazendo o destaque com relação a esse aspecto da exaltação. Cristo foi colocado no lugar de destaque, porque ele fez por onde? Porque ele assumiu os seus compromissos, enquanto Deus se fez homem, e enquanto o homem assumiu toda a sua responsabilidade. Isso para nós é muito importante. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos santos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seu sepulcro para reinarem com Cristo eternamente. Que bênção, que grandeza de Deus sobre Cristo e sobre todos nós que estamos escolhidos, abençoados, reservados com vocações, com esperança em Deus. E isso é muito interessante a gente entender essa questão, porque o Espírito Santo trabalha no nosso entendimento para que nós venhamos a visualizar aquilo que é notável para Deus, que é a simplicidade e a humildade no fazer e no realizar da melhor maneira possível o trabalho do nosso Deus. O item 2, um segundo aspecto que trata, que está relacionado à exaltação de Cristo, no item 2, Cristo elevado à direita de Deus. Essa é uma outra marca da exaltação de Cristo. E quando se trata de exaltação, se trata de colocação no lugar merecedor. Então Cristo foi colocado em tal posição porque ele foi merecedor, porque ele fez por onde. Então nós mortais às vezes não merecemos determinadas coisas, mas por conta da responsabilidade, do compromisso, do conhecimento que temos do que estamos fazendo, para quem estamos fazendo, como estamos fazendo, então nós teremos a certeza de que isso nos alcançará. Então isso não é exaltação quando temos a certeza da realização de uma obra que está dentro da vocação, que está dentro do chamado que Deus proporcionou à vida de cada um de nós. Então, como diz aqui o comentarista, aquilo que
serviu para Jesus, no caso da ressurreição, também servirá para cada um de nós. Isso é importante perceber essa colocação de Paulo. Aqui está em foco também a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. No Salmo 110, Atos capítulo 1, versículo 6, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Tanto na ressurreição como na ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. Quem ressuscitou a Cristo, o poder de Deus. Por que ressuscitou? Porque ele mereceu. Porque ele fez o que deveria fazer. Porque ele cumpriu na íntegra o seu ofício, o seu chamado e a sua vocação. Então ele é o Salvador. E ele está aonde? À direita de Deus no céu, porque ele cumpriu a sua responsabilidade. E nós, enquanto eleitos, escolhidos, chamados e vocacionados, teremos a obrigação de assumir a nossa responsabilidade. Assuma, com esperança e com a parceria da grandeza de Deus e da operação do poder dele sobre a sua vida, você vai conseguir muita vitória. Item de número 3. Terceiro aspecto que está relacionado à exaltação do Senhor Jesus é Cristo exaltado sobremaneira. Ele foi exaltado sobremaneira, ou seja, acima de todos e acima de tudo. O apóstolo Paulo, neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo. Interessante. Acima de todo, o principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia. Veja que todos os poderes estão por baixo. Todos os poderes são menores. Então Cristo, ele ganhou destaque. E veja que quando ele é ressurreto, ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então ele ganhou exaltação, porque aqui ele se humilhou, porque aqui ele foi simples, porque aqui ele sabia que ele podia, mas ele não se exaltava, ele se humilhava e se humilhou tanto que foi morto na cruz para ganhar tais posições. Continuando ainda dentro dessa questão, Paulo diz: significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo faz duplo benefício para a igreja. Percebam, primeiro benefício, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Então nós os chamados, nós os eleitos, temos como cabeça a pessoa de Cristo. Por quê? Porque ele ganhou destaque nos céus e na terra. Um segundo assunto relacionado é a exaltação de Cristo. Ele também ganhou para nós, diz Paulo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Que privilégio saber disso, que nenhuma força do mal prevalece contra a igreja do Senhor, porque o nosso Salvador prevaleceu. Ele está no céu, assentado de Deus, na direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Então todos nós, os chamados e vocacionados, eleitos e abençoados, nenhum mal, nenhum poder prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, espero que essa lição tenha servido de grandes lições para você que nos assistiu. Agradeço pela gentileza e espero que o seu coração tenha sido confortado e fortalecido com essa palavra. E faço minhas as palavras de Paulo: fortalecei-vos no Senhor e na força que há no seu poder, e consolai uns aos outros com estas palavras. A palavra da ressurreição, a palavra de um Cristo ressurreto, a palavra de um Cristo que venceu e está exaltado nos céus. Então, exaltado ele, e nós apenas o glorificamos para conseguir chegarmos lá, mas com certeza com a ajuda dele e com o nosso entendimento dado pelo Espírito Santo e com a condição de estarmos intercedendo para que isso seja válido,
para que isso seja validado em nossa vida e na vida daqueles que ainda estão sem essa visão, que eles venham a ter a visão do reino e possam engrandecer mais e mais o nome do Senhor. Agradeço mais uma vez a gentileza, pastor Sérgio, por ter o zelo pelo ensino e conduzir até os senhores a palavra, o ensinamento, e isso é, com certeza, preservando uma igreja que precisa crescer na graça e no conhecimento. Agradecemos a Deus pela sua vida e pela vida de todos os irmãos em todo o campo do Trairi.